Olá, eu sou a professora Elizabeth de Souza e tenho conversado com você sobre inclusão escolar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre deficiência intelectual. Nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social, as atividades remotas, as atividades feitas em casa, elas costumam apresentar várias dificuldades que podem ser sanadas se nós usarmos as estratégias necessárias. Eu costumo dizer que ao preparar, ao executar, ao colaborar com as atividades para as crianças com deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down e também para com as crianças típicas, que é necessário a gente ter em vista alguns pontos estratégicos. Primeiro, a gente tem que ter conhecimento da realidade dessa criança, da hipótese silábica na qual ela se encontra, na hipótese de escrita, como essa criança está escrevendo, o que ela já sabe, os conhecimentos prévios, que ela tem da escrita. Ela conhece o alfabeto, ela conhece todas as letras, ela sabe as letras do nome. E a partir daquilo que ela sabe, da hipótese que ela tem na escrita, a gente vai poder preparar e orientar a execução dessas atividades. Outra coisa muito importante é a gente saber o nível de leitura dela. Se ela identifica palavras, se ela identifica títulos, se ela consegue identificar rimas e trabalhar a partir do que ela sabe. Outro aspecto importante é conhecer a deficiência. Por que eu digo isso? Porque a deficiência ela traz limites, mas as deficiências não limitam todo o entendimento dessa criança. Então a gente tem que conhecer a deficiência, os limites que essa deficiência impõe e também o potencial que essa criança tem. Conhecer o quanto ela pode. E uma dica: acreditar nessa criança, mas é acreditar mesmo. Dar oportunidade para ela mostrar o que ela sabe vai colaborar muito com a execução dessas atividades. E como a gente está conversando que temos que conhecer um pouquinho mais sobre deficiência, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, a Lúcia Marins. Ela é psicóloga e ela vem trazer para a gente informações muito importantes. Talvez você vá pensar assim, é só para psicólogo saber, só para professor saber. Não, é para o professor, para outro psicólogo, para o gestor, para o mediador, para os familiares. Conhecer é bom para todo mundo. Então, presta bastante atenção naquilo que a Lúcia traz para a gente. Olá, vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno do desenvolvimento intelectual, conhecido como a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela tem o seu conceito, também aqui através do Manual Diagnóstico e Estatístico do Transtorno Mental, que é o DSM-5. E o DSM-5, ele conceitua o transtorno do desenvolvimento intelectual como um transtorno com início no período do desenvolvimento, que vai incluir ali déficits funcionais nessa criança. Esses déficits vão ser tanto déficits intelectuais quanto déficits que são adaptativos. Há necessidade de se avaliar 3 critérios que precisam serem avaliados para que o laudo, o diagnóstico seja fidedigno. Então, nós temos que ver se há déficit nas funções intelectuais, se há déficit dessa criança em funções adaptativas e se houve o início desse transtorno no desenvolvimento da criança. Se foi bem lá no início. Falando em déficits intelectuais, eles vão poder ser avaliados através de uma psicóloga, somente os psicólogos podem aplicar testes. Esse teste intelectual, ele precisa ser padronizado e validado para a nossa população. Normalmente, utiliza-se o VISC,
o VISC-4, porque no VISC ele dá uma gama maior, né, uma abrangência maior dos índices do perfil cognitivo daquela criança. Então, ele vai avaliar o índice de compreensão verbal, de organização perceptual, de memória operacional e também de velocidade de processamento. Importante ficar bem claro que não adianta aplicar um teste somente não verbal naquela criança, porque se eu aplicar um teste não verbal, aquele teste não verbal só vai avaliar essa parte, e a gente precisa avaliar essa criança, o perfil cognitivo dela num todo. Então precisa que tenha um teste que seja não verbal e verbal, como é o caso do VISC, por exemplo. Então, às vezes, algumas crianças já são rotuladas como deficiente intelectual, aplicando-se apenas um teste, e um teste intelectual que, na realidade, se ele foi um teste não verbal, ele só avaliou o raciocínio fluido daquela criança, porque nós avaliamos os dois tipos de raciocínio: o fluido, que é aquele raciocínio onde eu não preciso ter uma aprendizagem anterior, então é me dado uma situação e eu tenho que resolvê-la sem um prévio conhecimento, e eu preciso também avaliar o raciocínio cristalizado, que tenha mais a ver com a parte de escolarização de todo o meu aprendizado. Então, é muito importante que isso fique claro. Não adianta aplicar apenas um teste intelectual se ele não avalia o perfil cognitivo como um todo daquela criança. Nós precisamos avaliar também se essa criança apresenta déficits em funções adaptativas, ou seja, se ela fracassa na independência social dela e se ela fracassa quanto à responsabilidade social. Para ser avaliada essa função adaptativa, também existem escalas que não são necessariamente, podem ser aplicadas somente por psicólogos, mas podem ser por outros profissionais da área da saúde. E o terceiro critério, como já comentei, é o início durante o período de desenvolvimento. Por isso que ele é um transtorno, ele é enquadrado, a deficiência intelectual, no transtorno do neurodesenvolvimento, porque desde o início, né, do desenvolvimento da criança, ela já vem trazendo esses déficits. Nas funções intelectuais, eles vão envolver para a criança raciocínio, solução de problemas, pensamento abstrato, compreensão prática, aprendizagem pela educação escolar. E quais são os componentes críticos para essas funções intelectuais? A compreensão verbal, a memória operacional ou a memória de trabalho, como é mais conhecida, o raciocínio perceptivo, raciocínio quantitativo, pensamento abstrato, porque normalmente são crianças que têm uma dificuldade muito grande em abstração e generalização. E também a questão da eficiência dela cognitiva. Quanto ao funcionamento adaptativo, ele tem 3 domínios, né? A gente precisa também avaliar no domínio conceitual, que é o mais voltado para a parte acadêmica, então é memória, linguagem, leitura, escrita, os cálculos aritméticos, entre outros. Temos também que avaliar o domínio social, a questão da empatia dessa criança, da habilidade dela fazer amigos, a habilidade dela de se comunicar, entre vários outros. E também o domínio prático. O domínio prático seria os cuidados pessoais, as responsabilidades profissionais que ela tem, questão de controle de dinheiro, recreação, a parte comportamental. Então, ao funcionamento adaptativo, precisamos avaliar esses 3 domínios que a criança precisa ter, ou, obviamente, ter um déficit nesses domínios, né? Existem os vários níveis, né, de gravidade, mas eles não são definidos pelo QI. Não é porque a criança teve um QI de 50 a 70 que ela é leve. Quem vai determinar isso é o funcionamento adaptativo, é quem vai determinar que até a questão de nível de apoio que é necessário para aquela criança. E dentro dessa avaliação que é necessária fazer, porque dependendo dela a gente vai ver qual vai ser o apoio para aquela criança, ele tem 4 níveis de gravidade: a leve, a moderada e a profunda. Quando
Quando a deficiência é grave, é até possível você já começar a fazer observações e começar a levantar hipóteses nos 2 primeiros anos de vida daquela criança, porque ela começa já a ter atrasos no marco do desenvolvimento dela. Então é uma criança que às vezes é um pouco hipotônica, você já vê que ela já traz atrasos no andar, no falar. Então já é um pouco mais fácil você já começar a levantar a hipótese. No caso dos níveis mais leves, eles só vão ficar de uma forma que você consiga perceber essa diferença quando a criança entrar na escola. Ela entrou na escola, ela já começa a apresentar algumas dificuldades. Na realidade, assim, para você fazer uma avaliação abrangente, né, da deficiência intelectual, além das funções, ver se há déficit intelectual, ver se a criança tem esses déficits de adaptações, ver se foi no início do desenvolvimento dela, também muitas vezes é necessário fazer exames da parte genética, uma avaliação genética, ver se essa criança ela não tem alguns outros problemas, né, que poderiam justificar a causa dessa deficiência intelectual. Então, o exame de X-frágil, então vários exames genéticos são pedidos, para poder deixar mais fidedigno. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que de 1 a 3% da população em geral tem deficiência intelectual. E as causas, né? Pode ser por vários fatores genéticos, problemas ocorridos no parto, que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas muitas vezes, né, 50% desses casos não consegue se achar uma causa. Então, assim, na realidade, a deficiência intelectual, ela é uma deficiência que tem uma condição heterogênea, e ela tem múltiplas causas, então desde causas pré-natais, que podem ser algumas malformações encefálicas, doença materna, influência do ambiente. Podemos ter os fatores perinatais, durante o trabalho de parto, do nascimento, pode levar a algum problema, a uma encefalopatia neonatal. Pode ter também uma causa pós-natal, que poderia ser alguma lesão isquêmica hipóxica, uma lesão cerebral traumática, algumas síndromes metabólicas, mas em 50% dos casos não se notifica qual é a causa da deficiência intelectual. Cerca de 30 a 40% dos casos de deficiência intelectual poderiam sim, segundo os estudos, serem evitadas. Então, as vacinas, né, que nós tomamos durante a infância, adolescência, elas já vão prevenir que isso ocorra, que a gente tenha que quem tiver pretensão de ter filhos já previne através dessas vacinas contra infecções. Evitar álcool, drogas, se a mulher já tem a pretensão de engravidar, ela tomar 2 meses antes de engravidar o ácido fólico e durante os 3 meses iniciais de gravidez que ela continue tomando o ácido fólico. Evitar uma gestação acima de 35 anos, que a probabilidade seria maior de ter uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, uma deficiência mental. Infecções congênitas também poderia evitar. Temos que pensar também, para poder ter esse diagnóstico fidedigno, um diagnóstico diferencial, porque muitos dos transtornos, eles se assemelham, eles são mascarados por outros. Então, precisamos ver se existe um transtorno do espectro autista, se é deficiência intelectual mesmo, se essa criança tem um transtorno do espectro autista, se ele tem um transtorno neurocognitivo maiores e leves, transtorno da comunicação, ou se não é um transtorno específico da aprendizagem. E cerca de 80% dos casos de crianças com deficiência, de pessoas com deficiência intelectual,
elas são diagnosticadas com alguma comorbidade, ou seja, junto com aquela deficiência existe uma outra, uma, duas ou até três, dependendo do caso, né? E normalmente, às vezes, quando tem a comorbidade, ela também dificulta um pouco fechar o diagnóstico corretamente da deficiência intelectual. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês sobre a deficiência intelectual e nós vamos nos ver em um próximo vídeo. Tudo muito importante, né? Agradeço a Lúcia por essa oportunidade que ela nos ofereceu de conhecer um pouco mais sobre deficiência intelectual. Eu acredito que nós vamos aprender ainda mais e mais com a Lúcia. Ela vai estar conosco nos próximos vídeos. Então, desde já, o meu muito obrigado antecipado, Lúcia. E a você que está nos assistindo, eu vou deixar mais algumas dicas. Quando você for preparar, quando você for orientar, quando você for falar com uma pessoa com deficiência intelectual, procure ser objetivo, claro, direto. Use comandas curtas, inicie pelo verbo, né? Faça, veja, olhe, ouça, para que tenha a atenção dela e ela possa saber do que se trata. Sempre ofereça oportunidades de conhecer de forma concreta o assunto. Se é um estudo sobre planta, sobre semear, que ela possa manipular, ver a planta, ir a um jardim, sentir uma planta, né? Com todos os órgãos que lhe é possível, né? Cheirar, tatear, ver. Ofereça sempre uma oportunidade concreta. Outra dica é que na programação das atividades, no roteiro de atividades, cada ação seja única, passo a passo. Se você quer que ela leia, que ela descubra palavras, que ela encontre rimas, dê uma ordem de cada vez. Ao invés de ser um exercício com 3 ordens, 3 exercícios, cada um com uma ordem. Faça passo a passo. E também outra dica importante, ofereça pistas visuais, boas imagens. Não é florear toda a folha que a criança trabalha, mas é oferecer imagens que possibilitem que ela lembre, relacione, que ela veja daquilo que está sendo estudado. Tá ok? E eu terminei a minha primeira parte falando para vocês prestarem atenção. Então eu quero ver se vocês prestaram mesmo atenção. A Lúcia tem um recadinho final, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. E quando eu estava falando sobre os níveis de gravidade da deficiência intelectual, eu falei que são 4, mas na realidade eu falei 3 e esqueci uma. Então vamos lá, são 4. É a leve, a moderada, a grave e a profunda, ok? Não se esqueçam.